Oi, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e sobre transformações no espaço, ou seja, onde a gente vive, né? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu vi as atividades de vocês sobre paisagem, os desenhos ficaram muito bons e o resumo também ficou bem bacana do videozinho. Bom, por que a gente vai falar um pouquinho de trabalho e sobre espaço geográfico e as transformações no espaço geográfico? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é cada coisa. Bom, quando a gente fala sobre transformações no espaço geográfico, a gente tem que lembrar que a gente tem dois tipos de transformações principais. As transformações da natureza, que é chuva, gelo, frio, calor, são fora da atividade humana. E um outro jeito de transformar o espaço é a partir da atividade humana, ou seja, quando o ser humano ele vai lá e muda aquilo que a natureza construiu. O que a gente vai pensar nisso? Porque o espaço geográfico normalmente é um espaço transformado. Então a gente vai ter as paisagens que foram transformadas pelos seres humanos. E a partir daí, um espaço transformado a partir do que o homem faz. E o homem transforma o seu espaço através do quê? Através do seu trabalho. Ah, mas ele só trabalha? Sim, ele trabalha. E tudo dentro da vida do ser humano praticamente é trabalho. Então, desde antes de existir o conceito, ou seja, a visão de trabalho que existe hoje, que a gente vai lá, trabalha, passa o dia inteiro fora e recebe um salário, o ser humano já fazia outros tipos de trabalho. Então, ele ia ali naquele espaço, né? Ele construía sua casa, que é uma forma de trabalho. Ele plantava suas coisas para você comer. Ele caçava, ele pescava. Não tem um nome de trabalho, mas era uma forma de trabalho desde os tempos mais antigos. O que a gente vai pensar então? Então, o ser humano, ele modifica o ambiente e ele vai trabalhar, ou seja, fazer atividades que sejam importantes para que ele possa dar um passeio, para que ele possa andar confortavelmente, se vestir confortavelmente. Então a gente vai entender que o trabalho humano ele surge desde antigamente, há muito tempo atrás. Bom, e como que funciona? Atualmente, a gente tem diversas formas de trabalhar. Então, o ser humano, ele constrói casas, ele constrói edifícios, ele planta, ele colhe. A gente vai ter, dentro desse trabalho, 3 atividades principais. A atividade comercial. Opa, não são 3, mas tudo bem, a gente corrige isso. A atividade comercial, a atividade industrial, a atividade agrícola e as atividades nos setores de serviços. O que são essas 4 atividades, que não são 3, são 4 atividades principais? É a forma como o ser humano vai conseguir viver dentro do espaço. Quando a gente fala de atividade industrial, são as atividades que são realizadas dentro das fábricas, as produções das coisas. Então, um livro, ele é produzido numa fábrica, o papel é produzido numa fábrica. Então, a gente vai ter uma atividade industrial para produzir as coisas. A gente vai ter a segunda atividade, que é a atividade comercial. A partir do momento que eu tenho um produto que foi produzido normalmente por uma indústria ou através da atividade agrícola, que é a atividade de plantar e colher, a gente vai ter que vender esse livro, essa água, qualquer coisa a gente vai vender. A essas atividades de vendas, essas trocas, a gente chama de atividade comercial. A gente vai ter também um outro tipo de atividade, que é a atividade agrícola, que é a atividade de plantar e de colher, ou agropecuária, que seria o que a gente chama de criação de boi, que a gente chama de extrativismo. O que é isso? Tirar da natureza aquilo que ela dá, tirar da terra aquilo que ela dá. A gente vai ter uma atividade que a gente pode chamar de agropecuária, que é a atividade de plantar, de colher, de criar bicho para consumo, e aí vai.
A gente tem uma quarta atividade, que é a atividade de serviços. Serviços são as coisas que a gente vai prestar, as ajudas que a gente vai receber para poder ganhar o nosso dinheiro. Então, sei lá, o carro quebrou. E aí o meu carro quebrou e agora a gente vai precisar de um mecânico. Esse mecânico, ele vai fazer o quê? Ele vai consertar o meu carro, ou seja, ele vai prestar um serviço para mim. Ou seja, ele vai me ajudar e para ele receber um dinheiro, ter um salário, eu preciso pagar para ele, afinal, ele fez um trabalho para mim. Então, esse tipo de atividade a gente pode chamar de serviços. Então, a gente vai ter atividade comercial, atividade industrial, atividade de serviços e a atividade agropecuária, que são essas as principais. E essas atividades, né, construção também a gente pode colocar como atividade. A essas atividades a gente vai dar determinados nomes. E essas atividades vão ser as atividades que vão transformar a paisagem, o espaço que a gente está ao longo dos anos. Então, assim, para a gente construir uma cidade, o que a gente teve que fazer? Primeiro, derrubar as árvores, colocar asfalto, construir prédios, criar ruas. Tudo isso foi transformado pelo ser humano a partir do trabalho. Cada trabalhador, cada pessoa trabalha em um determinado setor. E é isso que a gente vai aprender de agora em diante. Então, a gente vai ter alguns trabalhos que a gente vai falar que a gente tem uma divisão territorial. Quando a gente está, por exemplo, numa região que é um campo, ou seja, lá no campo, né, que são as regiões de plantações, a gente vai ter uma atividade agrícola ou uma atividade agropecuária. As outras atividades, serviços, construções, comércio, a maior parte delas, e de uma forma um pouco mais forte, a gente vai ter a concentração nas cidades. Então, a gente dificilmente vai ter, por exemplo, uma grande produção de laranja dentro da cidade. A gente vai ter normalmente na região rural. Região rural é a região onde se planta. Região urbana é a região onde tem uma cidade e onde tem a maioria desses serviços. Então, a gente vai ter diversas atividades, um monte mesmo, que são realizadas nas cidades e algumas atividades que são realizadas no campo, certo? Por enquanto é isso e a gente já continua.